O sol nascia dourado sobre o Recife, quando Zé do Coco, um homem de 80 anos, empurrava sua velha carroça pela beira da praia. O mar refletia o céu como um espelho tranquilo, e as ondas, ao tocarem a areia, pareciam sussurrar histórias antigas. Zé, de chapéu de palha e pele marcada pelo tempo, olhava o horizonte com o mesmo brilho que carregava desde menino, aquele brilho de quem, mesmo sem dinheiro, se sente dono do mundo. Ele era conhecido por todos na praia. Os turistas o chamavam de seu Zé, os pescadores o tratavam com respeito, e as crianças corriam até ele rindo, esperando ouvir suas histórias. Com um carrinho pintado à mão e um letreiro simples escrito "Água de coco doce como a vida", Zé vendia mais do que refresco. Vendia alegria, esperança e simplicidade. Certa manhã, enquanto abria os cocos com um facão gasto, um grupo de jovens o filmava discretamente com um celular. Eles eram estudantes de uma universidade local e estavam fazendo um documentário sobre pessoas inspiradoras. Um deles se aproximou e perguntou: "Seu Zé, o senhor trabalha aqui há quanto tempo?" Zé olhou para o mar, pensou um instante e respondeu sorrindo: "Desde antes de vocês nascerem, meu filho. Mas eu não trabalho, eu vivo." O rapaz riu, impressionado com a leveza da resposta. "E o senhor nunca quis parar?" "Parar para quê?" disse Zé, enxugando o suor com um pano. "Quem tem propósito não precisa de aposentadoria. Eu ganho pouco, mas tenho tudo: saúde, amigos e paz para dormir." Essa frase, dita com naturalidade, seria o início de algo que Zé jamais imaginaria. Os jovens postaram um vídeo nas redes sociais. Em poucos dias, a fala simples do velho vendedor de coco ultrapassou fronteiras. Em legendas de vários idiomas, milhares de pessoas compartilhavam aquele homem sorridente e sábio. "O homem que é rico sem dinheiro", dizia uma das manchetes. Jornais, programas de transmissão vertical e sites começaram a procurá-lo. Zé, no entanto, não entendia a dimensão daquilo. Ele continuava na praia, vendendo seus cocos e conversando com quem quisesse ouvir. Até que um dia, um envelope chegou em suas mãos. Era um convite oficial, carimbado, com brasões dourados e letras elegantes. A Casa Branca, Washington Dom. Código: convida o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Zé do Coco, para ministrar uma palestra sobre felicidade, humildade e propósito de vida no evento Riqueza Interior, Valores Humanos em Tempos Modernos. Zé arregalou os olhos. "Isso é alguma brincadeira, é?" perguntou, desconfiado. Mas não era. Dias depois, uma equipe de tradutores e representantes da embaixada americana chegou ao Recife para confirmar sua viagem. A notícia se espalhou como vento nas areias da praia. Todos queriam ver o homem simples que iria cruzar o oceano para falar aos poderosos. As crianças fizeram uma faixa escrita à mão: "Vai, seu Zé, mostra para o mundo o que é ser rico de verdade." Na noite anterior à viagem, Zé mal dormiu. Ele olhava suas roupas simples e pensava: será que vão me deixar entrar vestido assim? Mas no fundo ele sabia que o que o levara até ali não era o terno, era o coração. O aeroporto do Recife nunca vira tanta comoção. Pessoas o abraçavam, tiravam fotos, mandavam bênçãos. Zé, meio sem jeito, sorria e dizia: "Eu só vou ali contar umas histórias. Volto já, minha gente." Ao embarcar, ele se sentou junto à janela e observou a cidade ficando pequena. Pela primeira vez, Zé deixava o Brasil. O avião cortava as nuvens, e ele, com os olhos marejados, murmurava baixinho: "Vixe Maria, quem diria que o Zé do Coco ia voar tão alto?" A viagem foi longa, mas o tempo parecia curto diante das lembranças que vinham. Lembrou-se da esposa, Dona Rinda, que falecera há 10 anos. Lembrou-se dos filhos que criara sozinho, das dificuldades, da carroça que empurrava sob o sol e da fé que o mantinha de pé. Quando o avião pousou em Washington, Zé respirou fundo. O frio cortava o ar, e ele encolheu os ombros dentro do velho casaco. Ao sair do aeroporto, viu repórteres, câmeras e um carro preto esperando por ele. Um tradutor o acompanhava, explicando tudo com paciência. "Senhor José, o presidente quis que o senhor fosse recebido com todas as honras." Zé arregalou os olhos. "Presidente? O homem lá da Casa Branca mesmo?" "Sim, senhor. Ele assistiu ao seu vídeo. Disse que queria ouvir de perto o homem que ensinou o mundo o que é riqueza verdadeira." Zé ficou em silêncio. No fundo, ele não entendia por que tanta gente se importava com suas palavras.
Simples, mas havia algo dentro dele dizendo que aquela viagem tinha um propósito maior. Na manhã seguinte, a limusine o levou até a Casa Branca. Zé, com um chapéu de palha na mão, olhava maravilhado para os jardins impecáveis, as bandeiras tremulando, os seguranças de terno e o brilho branco da fachada. Ave Maria, murmurou, parece coisa de filme. Ao entrar, todos os olhares se voltaram para ele. Homens de terno, mulheres elegantes, tradutores, câmeras. E lá estava Zé, simples, sorridente, de camisa leve e sapatos gastos. O presidente se levantou, caminhou até ele. Para surpresa geral, o abraçou. Senhor José, é uma honra recebê-lo. Zé ficou sem palavras. Apenas retribuiu o abraço e respondeu: honra é minha, presidente. Nunca pensei que um vendedor de coco fosse parar aqui. O auditório estava lotado. Jornalistas, ministros, estudantes, empresários e diplomatas esperavam ouvir aquele homem. Quando Zé subiu ao palco, o silêncio tomou conta. Ele não tinha papéis, nem slides. Apenas o coração e a voz. Eu sou o Zé do Coco, lá do Recife, começou, com um sorriso tímido. Não tenho dinheiro, não tenho estudo, mas tenho uma riqueza que o dinheiro nenhum compra. E então contou sua história. Falou das madrugadas frias, dos dias de sol forte, das risadas das crianças, dos abraços sinceros. Falou da vez em que dividiu o último pão com um desconhecido e descobriu que generosidade não é sobre o que sobra, é sobre o que se compartilha. Enquanto falava, as pessoas choravam. O presidente o ouvia com atenção, emocionado. Zé encerrou dizendo: ser rico, meus amigos, é dormir com a consciência leve e acordar com o coração cheio de gratidão. Eu vendo coco, mas o que eu vendo de verdade é a esperança. O auditório aplaudiu de pé. Muitos se levantaram, outros enxugavam as lágrimas. O velho nordestino, que atravessara o mundo, havia tocado a alma de todos. O presidente se aproximou e, diante das câmeras, disse: Senhor José, o senhor é o homem mais rico que já conheci. Zé sorriu, olhou para o público e respondeu: a riqueza não está nas mãos, presidente, está no coração. O mundo inteiro veria essa cena. O velho vendedor de coco se tornaria símbolo de sabedoria e simplicidade. Mas naquele momento, ele não pensava em fama nem glória. Pensava apenas em voltar para casa, para sua praia, para sua carroça, e continuar sendo o mesmo Zé do Coco de sempre. E assim terminava o primeiro capítulo da maior viagem da vida de um homem simples, cuja humildade conquistou o planeta. Quer que eu continue agora com a parte 2, aproximadamente mais 4.000 palavras, mostrando o voo de volta parecia mais silencioso que o da ida. Lá do alto, Zé do Coco olhava pela janelinha e via as nuvens passando devagar, como algodões flutuando num céu sem pressa. Ele pensava em tudo que havia vivido naqueles dias, o salão enorme, o abraço do presidente, os aplausos de gente importante que chorava ao ouvir sua história. Era como um sonho, mas um sonho que ele vivera acordado, com o mesmo casaco simples e o velho chapéu de palha no colo. Zé sorriu sozinho. O Rita murmurou, olhando para o céu. Cê viu isso, mulher? O Zé que tu dizia que nem ia saber sair do bairro, agora foi falar para as autoridades lá da América. No assento ao lado, uma comissária percebeu a ternura em seu olhar e perguntou: o senhor está bem, seu José? Tô sim, minha filha. Só estou pensando na vida, e em como a gente é pequeno diante das bênçãos grandes. Quando o avião pousou no Recife, o sol já estava nascendo. O calor morno da cidade misturava-se ao cheiro de maresia. E logo ao sair do portão, Zé viu uma multidão. Crianças com cartazes, jornalistas, repórteres, gente que ele nunca vira antes. Câmeras, flashes, aplausos. Olha lá, é ele, o Zé do Coco. Ele ficou sem reação. Segurou firme o chapéu, olhou para os lados e, tímido, sorriu. Oxi, para tanto alvoroço? Eu só contei umas histórias, minha gente. Mas ninguém queria ouvir explicações. Queriam abraçar aquele homem que havia emocionado o mundo. Zé foi carregado nos braços até a saída, e enquanto caminhava, ouviu uma criança gritar: seu Zé, o senhor é famoso agora. Ele se virou e respondeu: famoso? Não, meu filho, só abençoado. Nos dias que seguiram, Zé não teve sossego. Convites começaram a chegar de todos os lados. Universidades, igrejas, programas de transmissão vertical, empresas e escolas.
Queriam ouvir o velho sábio que havia conquistado até o presidente dos Estados Unidos com sua simplicidade. Mas Zé, fiel à sua essência, disse não a quase todos. Continuou na praia, abrindo cocos e sorrindo para quem passava. Só aceitou um tipo de convite: palestrar em escolas públicas. Se eu for falar, que seja para os meninos. Eles sim são o futuro, dizia ele. Foi assim que começou uma nova jornada. Com a carroça reformada e pintada com as cores do Brasil, Zé começou a viajar pelo estado de Pernambuco. Ia de cidade em cidade, escola em escola, sempre acompanhado de voluntários que o ajudavam. Em cada lugar, ele encontrava olhares curiosos e jovens inquietos. Subia no palco improvisado, pegava o microfone e começava dizendo: eu sou o Zé do Coco, e vim falar para vocês que a maior riqueza que existe é a de dentro. Falava sobre gratidão, honestidade, paciência, fé, amor e humildade. Contava histórias de quando não tinha o que comer, mas dividia o pouco que havia. Contava que o sorriso de um estranho vale mais que ouro, que ser rico é ter paz. Em uma escola do interior, uma menina levantou a mão e perguntou: seu Zé, o senhor não fica triste de não ter ficado milionário de dinheiro? Ele sorriu e respondeu com calma: minha filha, eu seria pobre se tivesse dinheiro e não tivesse amor. O dinheiro compra cama, mas não compra sono. Compra casa, mas não compra lar. Compra relógio, mas não compra tempo. Eu prefiro minha carroça e minha paz. O auditório inteiro aplaudiu. Professores choravam, estudantes corriam para abraçá-lo. Em cada cidade, Zé deixava uma semente plantada, a semente da consciência de que o valor da vida está no que se é, não no que se tem. Mas havia uma escola em especial que marcou o velho de maneira profunda. Era uma escola simples, na periferia do Recife. As paredes descascadas, o pátio pequeno, o som das crianças correndo descalças. Quando Zé chegou, percebeu que muitos alunos estavam desanimados, desmotivados, e um silêncio pesado pairava no ar. Ele olhou para o diretor e perguntou: o que está havendo aqui, meu amigo? Seu Zé, respondeu o diretor suspirando. Esses meninos vivem dizendo que nasceram para nada, que a vida deles não vai mudar. Zé subiu no pequeno palco, olhou para aquelas dezenas de rostos jovens e começou: eu também pensei que minha vida não ia mudar, sabia? Quando era moleque, meu pai dizia que eu ia morrer pobre. E eu quase acreditei, mas um dia entendi que ser pobre de dinheiro não é problema. Ser pobre de espírito é. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou: eu posso não ter ouro, mas tenho algo que vale mais: o poder de mudar o dia de alguém com um sorriso. E então, pegando um coco da carroça, ergueu-o para o alto e disse: esse coco aqui é igual à vida, por fora é duro, difícil de abrir. Mas quando a gente insiste e acredita, por dentro tem doçura. Os estudantes começaram a sorrir, e naquele momento, o pátio se encheu de esperança. Ao final, todos se levantaram e cantaram juntos uma música improvisada. Seu Zé é o exemplo de quem sabe o que é viver, com pouco no bolso e o coração a florescer. Aquele dia foi gravado em vídeo e viralizou novamente. O mundo inteiro voltou os olhos para o Brasil. Revistas internacionais, programas de entrevistas e instituições de caridade começaram a divulgar as palavras do filósofo da praia. Em pouco tempo, Zé foi convidado para falar em eventos internacionais de educação e sustentabilidade. Mas ele recusou todos. Já fui longe demais. Agora quero ficar por aqui. Mesmo assim, o impacto continuava crescendo. Jornalistas visitavam sua barraca para entrevistá-lo. Universidades usavam seus discursos em aulas sobre ética e felicidade. Um grupo de jovens criou um projeto chamado Cocos de Esperança, inspirado nele, levando palestras sobre empatia às comunidades carentes. Zé se tornara um símbolo, mas nunca deixou de ser ele mesmo. Continuava morando na mesma casinha simples, dormindo cedo, acordando com o canto dos pássaros e agradecendo a Deus a cada novo amanhecer. Certa tarde, sentado à beira do mar, ele olhava as ondas e pensava em tudo que vivera. Ao seu lado, uma criança o observava curiosa. Seu Zé, o senhor é famoso, né? Ele riu. Famoso nada, menino. Eu sou só um contador de histórias. Mas o senhor falou com o presidente. Pois é. E quer saber? Ele é gente como a gente. O menino sorriu e Zé completou: o segredo, meu filho, é viver simples, mas pensar bonito. Enquanto o sol se punha, o velho sentia o coração leve.
A vida, que muitos julgariam simples demais, era para ele a prova de que a verdadeira grandeza está em reconhecer o milagre das pequenas coisas. Alguns meses depois, um jornalista americano voltou ao Recife para entrevistá-lo de novo. Zé, já um pouco mais frágil, o recebeu sentado em frente à sua casa. Senhor José, o senhor mudou a vida de muita gente. O que o senhor sente sabendo disso? Ele pensou um pouco, olhou para o mar e respondeu: sinto gratidão, porque se um homem simples como eu conseguiu tocar o coração do mundo, é porque ainda tem esperança para a humanidade. O repórter perguntou: o senhor ainda se considera um homem rico? Zé sorriu e disse: mais do que nunca. O jornalista, emocionado, encerrou a entrevista com lágrimas nos olhos. Naquela noite, antes de dormir, Zé escreveu num caderno velho que guardava ao lado da cama: ser rico não é ter o bolso cheio, é ter a alma em paz. O coco que se quebra, a onda que volta, o sorriso que se dá, tudo isso é fortuna. Eu sou o homem mais rico do mundo, e nem precisei de dinheiro para isso. Dias depois, esse trecho seria lido em sua homenagem num evento internacional sobre humanidade e compaixão. O mundo inteiro conheceria o Manifesto do Zé do Coco, uma mensagem de sabedoria eterna sobre o poder da humildade. E assim, o velho nordestino, que começou vendendo cocos à beira-mar, se tornava um ícone de um novo tipo de riqueza, a riqueza do coração. Zé não buscou fama, mas foi encontrado por ela. Não procurou grandeza, mas a grandeza o reconheceu. E, no fim, ele mostrou ao mundo que a felicidade não mora nos palácios, mas nos gestos simples, no sorriso compartilhado, na água de coco dividida, no amor silencioso por tudo o que a vida dá. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Ser rico é ter paz e humildade. Compartilhe a mensagem de Zé do Coco com o mundo e lembre-se: a maior fortuna que existe está dentro de você. O tempo passava, mas Zé do Coco parecia viver em outro ritmo, o ritmo da alma. Cada manhã ainda começava do mesmo jeito: o cheiro do mar, o barulho das ondas, o canto distante de um vendedor de peixe e o sol subindo devagar sobre o Recife. Mas, agora, algo diferente acontecia. Sempre que ele chegava com sua carroça, já havia alguém o esperando: jovens, turistas, estudantes, até estrangeiros que vinham só para ouvir uma frase dele. Seu Zé, diga uma palavra para eu levar comigo. Pois anote aí, meu filho, a paz é o maior luxo do mundo. E sorria, abrindo um coco, entregando metade para quem pedia, e tomando o resto olhando o horizonte. Mas por dentro, Zé sabia que o corpo já não tinha o mesmo vigor. O cansaço vinha mais cedo, as pernas tremiam um pouco, e às vezes, à noite, o peito pesava. Ainda assim, ele continuava sorrindo. Não queria que ninguém percebesse a dor. Numa manhã de domingo, ele recebeu uma carta. O envelope vinha carimbado com selos estrangeiros, e o nome do remetente o deixou imóvel por alguns segundos: Donald J. Trump, Washington, Dom. Código. Zé abriu com cuidado, e dentro havia um bilhete escrito à mão, em português, traduzido por um assistente: Senhor José, suas palavras me acompanharam desde aquele dia na Casa Branca. Elas mudaram minha forma de enxergar o valor da vida. O Senhor me ensinou mais do que qualquer economista. Que Deus o abençoe por ser o homem mais rico que já conheci. Zé respirou fundo, dobrou o papel, guardou no bolso e olhou para o céu. O Senhor, quem diria, hein? O Zé do Coco ensinando coisa para presidente. No mesmo dia, ele foi até a praia mais uma vez, mas ao chegar, encontrou um grupo de jovens com uma faixa enorme: Projeto Zé do Coco, a riqueza da simplicidade. Eles haviam criado uma organização não governamental inspirada nele. Jovens de comunidades carentes agora viajavam pelo país fazendo palestras e ajudando famílias com doações, educação e mensagens de esperança. Zé ficou emocionado. Um dos meninos, com uns 18 anos, aproximou-se e disse: tudo isso aqui é por sua causa, seu Zé. A gente aprendeu que o pouco vira muito quando é feito com amor. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Não é por minha causa, não, meu filho, é por causa da fé. Eu só fui o mensageiro. Com o tempo, sua história se espalhou ainda mais. Canais de televisão começaram a reprisar suas entrevistas, livros foram escritos, e até um documentário foi feito sobre sua jornada. Zé do Coco, o homem mais rico do mundo. Mas o velho não se deixava deslumbrar.
continuava dormindo na mesma cama de madeira, com o mesmo rádio velho tocando Luiz Gonzaga, ao cair da noite. Seu maior prazer era ainda conversar com quem parava para ouvi-lo. Senta aqui, meu filho. Quer uma água de coco? Certa tarde, um repórter perguntou: Seu Zé, o senhor já pensou em se mudar para um lugar melhor? Ele riu. Para quê? Se eu sair daqui, o mar vai sentir minha falta. E realmente, o mar parecia conversar com ele. Às vezes, ficava sentado horas olhando o balanço das ondas, como se cada onda trouxesse uma lembrança. O primeiro coco que vendeu, o sorriso da esposa Rinta, o dia em que foi à Casa Branca, o abraço de uma criança numa escola. Simples. Mas, num desses fins de tarde, Zé percebeu que algo dentro dele estava diferente. Um cansaço leve, mas profundo. Uma serenidade estranha, quase doce. Olhou o mar, respirou fundo e disse baixinho: Tô pronto, senhor. Se for para ir, que seja agora, de frente pro que mais amei. Na manhã seguinte, um pescador o encontrou sentado na areia, com um chapéu cobrindo o rosto e um sorriso leve nos lábios. Na mão, ele segurava um coco aberto, como se tivesse tomado o último gole da vida com paz. Notícia se espalhou rapidamente. Zé do Coco, o homem que ensinou o mundo a ser rico sem dinheiro, parte aos 83 anos. O país parou. As redes sociais se encheram de homenagens, vídeos, lembranças. Em várias escolas, estudantes fizeram um minuto de silêncio. E na praia onde ele viveu, centenas de pessoas se reuniram com cocos nas mãos, levantando-os para o céu. No meio da multidão, um menino gritou: Vamos beber por ele. E todos, juntos, beberam o coco e disseram em coro: Viva o Zé do Coco! Dias depois, o documentário sobre sua vida ganhou o mundo. Em cada idioma, uma legenda trazia sua frase mais marcante: A riqueza não está no bolso, está na alma. A partir dali, sua mensagem virou símbolo de um movimento global de solidariedade e simplicidade. Organizações passaram a usar seu nome em campanhas sociais. Em um vilarejo africano, um professor mostrava vídeos de Zé a seus alunos. Na Ásia, comunidades rurais criavam o Dia da Humildade, inspirado nele. E no Recife, ergueram uma pequena estátua à beira-mar. Um homem simples com um coco na mão e um sorriso sereno. A placa dizia: Aqui viveu Zé do Coco, o homem mais rico do mundo. Mas a história não terminou ali. Anos depois, um menino que havia ouvido Zé na escola, o mesmo que fundara o projeto Zé do Coco, cresceu, virou professor. Num congresso internacional, contou sua história. Um dia, um homem simples me ensinou que felicidade não se compra. Desde então, tento ensinar o mesmo a meus alunos. No telão, apareceu a imagem de Zé sorrindo, e o auditório inteiro ficou em silêncio. Muitos choraram. No final, o jovem disse: Zé do Coco me ensinou que ser rico é poder fazer o bem sem esperar nada em troca. As pessoas aplaudiram de pé. E enquanto isso, lá na praia do Recife, o mar continuava batendo na areia como se chamasse por ele. Alguns diziam que, nas noites de lua cheia, dava para ouvir o som de um coco sendo aberto e uma risada mansa ecoando no vento. Talvez fosse só o vento, ou talvez fosse Zé. Lembrando a todos que a vida é simples, mas bonita. Se a história de Zé do Coco tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui: Quero ser rico de humildade e paz. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas aprendam que o verdadeiro luxo é viver com amor, fé e gratidão.